Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a Ribeirão e região. Obrigado pela audiência. A partir de agora, mais uma edição do nosso programa Estúdio Tati. Hoje, programa especial em homenagem aos 167 anos da nossa cidade. Vamos falar mais da nossa história, da história de Ribeirão, dos dias atuais, com o José Antônio Lages, historiador, professor de História e consultor técnico legislativo na Câmara Legislativa do Distrito Federal, e também com o professor Gilberto Abreu, professor, escritor, graduado em História e Ciências Sociais e doutor em Educação. Muita responsabilidade da minha parte tê-los aqui. Ô Lages, o que é Ribeirão para você? Eu vou inverter. No final do Tony Nogueira eu coloquei isso. O que é Ribeirão? O que significa Ribeirão para você? Olha, Ribeirão Preto para mim é quase que uma mãe que me adotou, né, meu querido? Eu sou mineiro, de nascença, como se diz lá, né? Mas, afim, né, anos 90, final dos anos 80, eu chego aqui, me adoto Ribeirão Preto como minha cidade, né? Termino minha formação, me caso por aqui, tenho minha filha por aqui, quer dizer, a cidade que me abraçou e eu também abracei essa cidade. Qual o local mais significativo que você pode destacar de Ribeirão que te agrada e que você mais gosta de visitar? Sei que você faz visitas diárias aí com as escolas de Ribeirão, enfim. Olha, não é nem por conta do projeto que a gente está conduzindo atualmente, né? Até porque eu moro ali encostadinho nela, né? Quase que dá da janela para ver. Mas o lugar mais aconchegante para mim é a Praça 15, né? Aquela região ali. Como é que está hoje? Como é que infelizmente, né? Apesar aí das reformas consecutivas que vêm sendo feitas, né, periodicamente, a gente percebe que a praça deixa muito a desejar, né? Acho que está meio abandonada, meio largada. A última reforma, inclusive, foi um puxadinho, deveria ter sido uma coisa mais, uma intervenção maior, né? Afinal de contas, é o nosso cartão postal tradicional, né? Acho que Ribeirão Preto merecia uma atenção maior, principalmente em relação à sua praça principal. Praça 15 de tantas histórias, hein? Tantas histórias, tantos acontecimentos, tantas reuniões, tantos protestos, tantas manifestações, né? Eu acho que marca bem a nossa história, mas a gente precisa valorizar mais isso, né? Professor Gilberto, da mesma forma, o que te agrada mais na cidade? Qual o local mais importante e significativo? Eu não vou repetir as palavras do Lages, porque ele disse, talvez até por minha conta também, né? Que nós adotamos Ribeirão, mas principalmente nós fomos adotados. Eu concordo com o Lages, com a Praça 15, agora eu acho que a Praça da Catedral também é muito bonita, está totalmente abandonada. Pior ainda, né? Situação pior ainda. É lamentável. Eu gostava muito de sentar ali para ler um livro, ler um jornal, mas não tem mais banco. Tá? Vou sentar na grama. Tá? Outro lugar que eu acho também encantador e de uma paz extraordinária são as Sete Capelas. Maravilhosa. Eu sinto ali. Sete Capelas. Acho que não tem quem não goste, né? Eu sinto ali uma paz extraordinária. O porquê que vocês acham, consideram que o poder público deixou de lado a modernidade, se isso pode caber em deixar as questões dos próprios públicos de lado? Eu acredito o seguinte, que você tem que ter uma política pública voltada muito para essa questão da urbanização da cidade, né? Com foco a partir da sua história, a partir da sua ocupação, da sua expansão, né? Então você tem, por exemplo, a Praça 15, né? No início do século XX, por exemplo, era um lugar onde você tinha ali os palacetes, os casarões, a elite urbana adotou aquela região ali como sua, né? Inclusive excluindo dali outros segmentos da população, os pobres, né? Além rios, quer dizer, olha, você vai lá depois do rio, do Retiro Saudoso, depois do Ribeirão Preto, né? Vai para a periferia. Na época dos coronéis. Isso, né? Dos coronéis, a época da expansão do café, etc. Com o passar do tempo, você tem o seguinte, que esse centro nevrálgico da cidade, ele se desloca, né, para o alto da cidade, né? E com o passar do tempo, né, Gilberto, ele vai se deslocando para mais longe, cada vez mais longe. Então, hoje é a região dos shopping center, por exemplo, né? É o que o professor Milton Santos, de saudosa memória, que é uma referência para qualquer professor no Brasil, né? Ele chamou de novas centralidades, né? Porque a praça, originariamente, é um lugar de congregação popular, das pessoas se reunirem, das pessoas passearem, né?
Eu lembro, aqui mesmo você tem referências bibliográficas sobre isso, a própria Praça 15 era o lugar do footing, né? As pessoas arranjavam namorado, namorada, casamentos surgiam por ali. Olha se temos mais isso hoje, né? Acabou, né? Agora, é um processo que não acontece só em Ribeirão Preto, né? É um processo urbano que acontece. Quer dizer, se você não tem uma política pública de resgate, de manutenção permanente, de fazer com que o espaço popular seja novamente ocupado pela população, acaba acontecendo o que acontece hoje. Por exemplo, se os praceiros existissem, e não tem tanto tempo assim que os praceiros deixaram de existir, os funcionários públicos que cuidavam das praças, né, a população voltaria? As pessoas voltariam a ocupar mais as praças? Como você já tem outras experiências de êxito aqui no Brasil a respeito disso, né? Lugares que foram restaurados, centros que foram revitalizados. Já se fala há tanto tempo na revitalização do centro aqui, né? A última que aconteceu na época da prefeita, com o calçadão que foi reformado, enfim. Mas não é isso que precisa. Eu acho que precisa não só um novo modelo, né, arquitetônico, um novo modelo urbanístico, mas precisa criar condições para que as pessoas voltem a frequentar as praças. E aí está muito ligado com a questão cultural também, né, Gilberto? Muito com as atividades culturais. De mais cuidado, né? E acho que com o meio ambiente também, não é, Gilberto? Sim. Como dizer, cuidar mais também. Um poema do Castro Alves, a praça é do povo como o céu é do condor. E o Caetano mudou para a praça é do povo como o céu é do avião, que é a mesma coisa. Mas a praça é do povo. Por que o povo fugiu da praça? A praça não é acolhedora. Quando você tem espaço... O metrô de São Paulo, que a gente é acostumado com sujeira, que é um dos mais limpos do mundo, porque desde o início o cuidado com a higiene e a limpeza sempre foi constante. E os espaços públicos bem cuidados, a própria população respeita e cuida. Agora, onde está tudo desleixado, você não vai exigir que as pessoas cuidem. Onde não há manutenção, onde não há essa política permanente de cuidado, né, as pessoas não se sentem acolhidas, se sentem até com medo. A teoria da janela quebrada, Sim, né? A primeira Quando vez você vê uma janela quebrada, você vai lá e primeira vez que eu ajuda. fui secretário, inicialmente foi da Cultura, depois, no ano seguinte, do Meio Ambiente. Havia ainda, naquele tempo, 173 praceiros que eu me lembro muito bem. Hoje não há mais nenhum. Nenhum. Hoje está tudo terceirizado. O último foi do Palácio do Rio Branco que mal e porcamente terceirizado. É tudo terceirizado. Não tem mais a função. A prefeitura deixou de ter atividades meio, que é a sua atividade principal. Hoje é tudo terceirizado, né? Ô Gilberto, você falou de Secretaria da Cultura, né? Tirar um pouquinho das praças e levar para a cultura. Sim. Como é que você considera? Ribeirão foi capital de vários, né? Do café, da vários cultura, títulos, né? Vários títulos. Mas foi capital da cultura. Como é que você considera hoje? Olha, Ribeirão sempre teve uma produção cultural, pode completar aí, desde a época áurea do café. Aqui sempre foi um lugar de músicos, de exímios músicos, cantores, orquestras. A Orquestra Sinfônica que tem 80 anos. Aliás, nós tínhamos 2 teatros, um de frente do outro. Né? Um deles foi destruído, ninguém explica por quê, até hoje é um tabu. Que é o Carlos Gomes. Né? Imagine se ainda tivéssemos os 2 teatros, um de frente para o outro. É a mesma questão que o Lares falou aqui em termos de classe social. Né? O Pedro II, ao ser inaugurado, se torna o teatro da elite e o Carlos Gomes, popular, foi se degradando, ou deixou-se degradar, até ser demolido. Agora, Ribeirão Preto sempre teve essa característica, né, musical, né, literária também, né, de teatro. Né? Cinema. Né? Cinema. Quantos cinemas tivemos na cidade? Nós já tivemos 20 cinemas. Hoje, nenhum. Hoje tem só em shopping. Só no shopping. De rua, resta o Cauim, que está sobrevivendo, a gente porque não sabe até quando. Não sabe qual é o futuro do Cauim, lamentavelmente. Não sabe. Agora, há espaços culturais aqui magníficos. Né? Por exemplo, na minha atuação na Secretaria da Cultura, lá nos anos ainda 90, né? Um lugar privilegiado em Ribeirão Preto, que eu ouvi de um maestro russo, de uma orquestra de câmara, né? Que ele disse que era uma das melhores acústicas que ele tinha visto do mundo, que é do Teatro de Arena.
Eu ia falar isso. E continua abandonado. Várias reformas. Na época, o Dr. Félix Sabino me abraçou porque eu defini o Teatro de Arena como um espaço afetivo da cidade. E realmente é, porque é um lugar maravilhoso e grandes shows aconteceram ali. Quantos festivais aconteceram no Teatro de Arena? Festival de teatro, festivais de música, e grandes artistas passaram por ali. E o que se faz com a nossa cultura? Quer dizer, a gente produz tanta cultura, temos tantos artistas. E aí, Lages? O lado que cabe ao poder público fica a desejar. Essa é a questão, né? Como o Gilberto muito bem definiu aqui, você tem uma sociedade civil organizada que produz coisas maravilhosas em Ribeirão Preto, inclusive no campo da cultura, no campo das artes, música, teatro, dança, enfim, né? Agora, quando você precisa desse apoio, desse aporte, desse fomento, né, da parte do poder público, historicamente, eu não estou falando dessa administração, estou falando historicamente, né, você tem uma participação muito tímida, né? Então, em alguns momentos você percebe um certo avanço, né, mas depois você tem retrocessos seguidos, né? Então, veja, ultimamente, Ribeirão Preto tem investido muito em cultura, mas com aportes desses editais, tanto do Estado quanto do governo federal, né? Agora mesmo, por exemplo, está chegando os recursos da lei Paulo Gustavo, né? Sim. Olha, nós vamos ter um investimento... 5 milhões de reais. Mais de 5 milhões. Boa parte no audiovisual, né? Mas você vê que Ribeirão Preto nunca teve uma injeção de capital assim na cultura, como vai acontecer agora. Aliás, né? uma coisa curiosa. Interessante, né? isso. E é importante isso? Então, é importantíssimo, necessário, mas é a parte do poder público municipal. Fica muito tímido em relação a isso. Pega o orçamento municipal, as menores dotações são do meio ambiente e da cultura. As duas pastas que eu ocupei, eles gostavam muito de mim. Então, você percebe como que são as primas pobres do orçamento municipal, né? A cultura e o meio ambiente, né? Não há nenhuma política municipal para a cultura que patrocine a cultura local. É uma falha. O nosso amigo Leão lá deve estar passando por maus pedaços como eu passei. Apesar dele ser uma pessoa muito aberta, muito ativa, de muita iniciativa, corre atrás das coisas, né? Tem que tirar o chapéu aqui pro Leão, né? Você tem que bater o cone e cabecear. É por aí. Eu vou voltar um pouquinho para a questão das praças, que eu estava me remetendo agora aqui para a questão da valorização dos casarões, dos prédios públicos antigos, né? Nós temos vários casarões, um deles foi restaurado, um outro deve ser restaurado até meados do próximo meio do ano que vem e tal. O que vocês dizem dessa perda de história, né? Perda da memória? 70, quando eu mudei para cá, sobretudo, o Lages depois agrega a imagem que ele tem, que ele veio um pouco depois, né? Foi de destruição. Nós participamos aqui de vários momentos de vigílias para que pudéssemos impedir a destruição, o desmoronamento de alguns prédios. Não conseguimos, né? Dezenas de casarões foram derrubados. Isso é uma perda de memória. Eu tinha um programa aqui na TV que tinha esse nome, né? Lugares de Memória. Em alguns desses programas havia até a ideia e o compromisso de proprietários de um deles vai ser realizado agora, que é o edifício lá da Praça 15. O de Ederix? Dos ex-prefeitos lá. O casarão Camilo de Matos. Camilo de Matos, exatamente. O pai e o filho foram prefeitos, né? É um prédio maravilhoso também. Aliás, tem um compromisso da Santa Casa também com o edifício de Ederix, que está aquele... O diretor superintendente veio aqui e disse que vai... Dar um jeito naquilo ali. Dar um jeito, Mas nós fizemos esse programa faz 5 anos. Então... E é um edifício enorme, é um monumento da história da cidade, porque é a primeira edificação elevada, de 1936, inaugurada em 1936, que é a idade do próprio Pinguim. Né? E nós temos ali mais de 150 salas abandonadas. O prédio de Ederix é maravilhoso, né? Na verdade, como disse aqui o Gilberto, foi chamado até de primeiro shopping, o primeiro shopping vertical. É verdade. Né? Porque é o primeiro edifício multifuncional. Multifuncional. Você tem hotel, talvez do país. Hotel, cinema, escritórios, né? Apartamentos. Alfaiates. Eu lembro do Paluce, lá resistiu muito até lá com meu pai dentro. Exatamente. Foi um dos que resistiram até o final ali, né? Até o fechamento. Hoje a ocupação só se dá no nível do piso, né? Inferior.
E o próprio cinema que havia na São Sebastião também continua abandonado. Você diz ali em frente ao São prédio. Paulo, Em que frente é ao a Bradesco. saída. Houve uma intervenção lá criminosa que destruiu toda a originalidade do prédio. Eu, inclusive, que fui o autor de chamar a polícia na hora, que quando eu passei lá, tinha um trator dentro do Cine São Paulo. eu lembro Gente, disso. esse prédio aqui é tombado, isso aqui tem na área de entorno do teatro, tem proteção. Não podia fazer aquilo. De tombamento na literalidade. De tombar, né? De destruir, né? Como é que vocês veem, né, essas questões Olha, mais políticas, uma vez. administrativas? Mais uma vez, falta de uma política pública de preservação da memória, de preservação do nosso patrimônio Mas cultural. de quem é a responsabilidade? Né? Olha, isso aí, quando a gente fala em política pública, a gente não pode responsabilizar só o prefeito, o governador, o Lógico poder que não, público. por isso que eu tô A dizendo. sociedade também. Né? Então a sociedade também O patrimônio histórico Sim, também pertence deve à sociedade. satisfação, Né? né? Então cabe à sociedade, por exemplo, se organizar para reivindicar, para defender. Né? Cabe ao poder público chamar para reuniões, para conferências, para debater, né? Para estabelecer prioridades, porque a gente sabe sempre que o orçamento é curto, né? Para essas coisas todas. Né? Então é isso. Também na lei de tombamento, né? Porque às vezes o indivíduo privado tem uma edificação tombada, não na literalidade, né? E se ele não tiver algum interesse de reformar, cai no abandono e na destruição. Devia existir uma política de parceria público-privada para que essa memória física da cidade seja preservada. É tão bom para a gente, né? Tão bom para todo mundo, né? O Pedro II é um exemplo, né? Veja o Hotel Brasil, há quantos anos está abandonado? Pelo amor de Exatamente. Deus. Agora, Triste, né? Triste memória. você tem boas iniciativas, até da empresa privada. Né? O Palacete, por exemplo, 1922. Jorge né? Lobato. O Jorge Lobato, Casa Jorge Lobato. Ficou Você maravilhoso. tem a própria Biblioteca Sem a Junqueira agora. Outro né? lugar maravilhoso. Outro lugar maravilhoso e que está O quarteirão devidamente paulista ocupado. está muito bonito, né? Está muito bonito, Vamos né? ressaltar e... É. Bom, o Lage falou aqui e uma fazer coisa justiça. importante. O quarteirão paulista só foi preservado pela mobilização social. A gente não pode esquecer que o Pedro II ele já passou por uma tentativa de destruição através de um incêndio, né? Isso. Já, teve, ué. É. Não é vendo? Então, isso que o Gilberto está levantando aqui é muito sério e muito factual mesmo. Quer dizer, se não fosse a sociedade se foi mobilizar, acidental, né? como sempre, né? Acidental, quer dizer. Então, veja, a sociedade cabe a ela, Mas né, ali um o papel papel da importante. sociedade civil foi perfeito, porque as vigílias feitas ali obrigaram o poder público a tomar providência. É. Aí houve a atuação de políticos locais e houve aí a declaração de patrimônio Do Condefat, do Condefat, É. e o Estado desapropriou. desapropriou, Hã? tanto que foi recente a transferência do domínio do Estado para a Prefeitura, né? Bom, Bem recente. como valorizar a nossa história? A gente- Depois de décadas que Sim. passou para a prefeitura. Sim. O que a gente está fazendo ou deveríamos fazer para preservar a nossa história? É o envolvimento da sociedade. Agora, também a sociedade se envolve se há também o envolvimento do poder público. Se o poder público não cuida da nossa memória, a população teria que vir em complemento, ou então em termos de exigência, né, de políticas públicas para isso. É a ideia de mostrar para as pessoas de que elas passam pelos lugares e não sabem por onde estão passando. E quando as pessoas entendem, conhecem, respeitam. Eu acredito, Jairnei, o seguinte, que essa questão de preservar a memória, né, preservar a nossa história, defender o nosso patrimônio, está muito ligado a uma questão mesmo de democracia. Né? Se a gente vive numa sociedade democrática, a gente, evidentemente, defende aqueles valores, aqueles princípios até de boa convivência. E para termos uma boa convivência, uma boa aceitação do diferente, né, eu acho que é muito importante essa questão, por exemplo, da identidade. A gente convive em várias identidades numa sociedade plural como a nossa, tão diversa como a nossa. Né? Isso é uma questão de democracia. Então, esse sentimento de pertença, olha, eu pertenço a uma comunidade urbana chamada Ribeirão Preto. Isso nos traz uma consciência cívica muito importante. Uma identificação. Uma identificação. Quer dizer, isso aí é alimento para a democracia, alimento para a gente saber conviver com o diferente, alimento para a gente saber conviver com aquilo que, mesmo que a gente discorde, né? Lembrando Voltaire, né? A gente vai estar
brigando para que todos possam se manifestar, possam expressar a sua identidade, expressar a sua cultura, né, num conjunto harmônico da sociedade. O Brasil é um arquipélago de áreas culturais e que tem em comum a língua, que é uma das maiores conquistas históricas. Que, aliás, muitos imaginam que tenha sido pelos portugueses, mas agora no livro Novo Latim, do Caetano Galindo, um professor lá de Curitiba, ele diz que quem disseminou a língua portuguesa pelo Brasil foram os negros. Era o português. Certo? Claro que a língua originária é portuguesa com as mudanças que os brasileiros, sobretudo a população negra, fez. Né? Por exemplo, aqui, nós estamos no estado de São Paulo. Nós somos mineiros, lá. Mas daqui até a minha terra é uma região cultural só. Inclusive a mesma fala. Sotaque. O sotaque é o mesmo. Sotaque caipira, né? Então a cultura não respeita as divisas artificialmente criadas politicamente, administrativamente. Quer dizer, a região cultural nossa aqui pega uma parte de Minas e de São Paulo. Né? E como a cultura caipira, então, pega um ambiente ainda maior. Goiás, Mato Grosso, norte do Paraná. Agora, uma coisa curiosa que eu queria que o Lages até completasse, que ele citou aqui o historiador, que também é pouco lembrado aqui, que é o Ricardo Barros, né? O dia 19 de junho não tem nada a ver com a história de Ribeirão Preto. É o dia de Santa Juliana de Falconieri. Isso. E isso foi decidido numa farmácia da Vila Tibério. Porque o prefeito da época, em 1954, que era o Costabile Romano, queria comemorar o centenário da cidade em 56. Essa história de que Boa levantada. a legislação federal dava para o município autonomia para decidir alguns feriados religiosos. E não propriamente cívicos, como seria a comemoração do aniversário da cidade. Okay. Né? Então, para justificar legalmente que seria feriado no dia 19 de junho, né? E isso não podia ser legalmente estabelecido porque é simplesmente a fundação da cidade, então colocaram mais um santo aí, mais um feriado religioso. Isso acontece com outras cidades também. Tá bem. O dia de São Sebastião foi aprovado por iniciativa do jornalista Carlos Alberto Nonino, que sugeriu ao vereador Coraul Ciliato. Exato. E então já havia uma vaga, né, para um feriado religioso local. Então o padroeiro da cidade, há uma década atrás apenas, que ele tem o feriado em sua homenagem. Mas voltando à questão do 19 de junho, né, que o Gilberto levantou aqui. Né? O que é fundação? Eu sempre gosto de discutir esse tema. Né? Tá. Esse conceito de fundação de cidade é um conceito complicado. Né? Como é que se funda uma cidade? Muito fluido. Como é que se funda uma cidade? Se funda uma cidade construindo uma primeira casa? Não temos um marco histórico ali na praça? Sim, mas inclusive está errado aquele marco zero. O marco zero também não é ali. O marco zero, né? Para ser mais exato com a verdade histórica, deveria ser colocado lá na Praça Barão do Rio Branco, lá em frente ao Palácio Rio Branco. Porque o primeiro aglomerado de casas, né, de moradias que aconteceu foi exatamente em torno daquela pracinha. Que, a princípio, era uma praça só. Essa questão ali de ter 3 praças ali no centro. Praça 15, Praça Carlos Gomes, que passou a ter esse nome depois da demolição do Carlos Gomes. Isso. E mais a praça lá, Barão do Rio Branco. Barão do Rio Branco. Aquilo tudo era uma coisa só, era um largo só. Era um lago. E que foi sendo retalhado com o tempo. Tá. Entendeu? Mas então observe que a praça... O primeiro... Devia ser maravilhoso, então, né? Aquilo tudo, uma extensão. Enorme, parecia um vagão, né? Na verdade, um vagãozão também, né? Tá. Então veja que essa questão da fundação da cidade, ele pode ser por outras formas também, um decreto. Aliás, poderia ter sido em outro lugar, porque o Lages também pesquisou isso lá nas Palmeiras. A primeira tentativa foi lá nas Palmeiras. Lá em cima. Mas que fica ali ao lado, como é que chama? O Palocci ali, né? O Ribeirão Verde, aquela região, né? Aí outros doadores, que eram os donos de terra, que faziam doações para a igreja. Aí eles fizeram uma doação maior aqui na região, que agora está o centro, e aí... Aí a igreja aceitou. A igreja aceitou. Porque lá a igreja não aceitou, então não houve a... Tanto que o quadrilátero central ainda é de domínio da igreja, né? Tanto que se paga até hoje o laudêmio. Então não existe uma data oficial.
Não, essa Olha, data é aleatória. É aleatória. Na verdade, ela foi escolhida politicamente, como levantou aqui o Gilberto, né? Em, em 1954. Que é a lei 24 de dezembro de 54. Para dar um caráter científico a essa data, um caráter histórico, né? História como ciência aí, né? Fizeram abriram um concurso, né? Em que dois historiadores, o Prisco e o Emboaba, apresentaram suas pesquisas, né? O seu trabalho de pesquisa, e chamaram uma equipe da USP de São Paulo para poder deliberar qual das duas propostas seria aceita pela Câmara. Né? E aí o centenário foi comemorado em 1956. Então precisava ser naquele período ali, porque tinha todo um interesse político de se fazer uma grande comemoração que contou com a presença até do JK. O Juscelino esteve aqui na comemoração do centenário de Ribeirão Preto. Né? Que, aliás, não tem nenhuma avenida aqui em homenagem a ele, tem uma ruinha. Agora, essa cidade é tão louca, porque a Avenida Presidente Vargas sai da Avenida 9 de Julho. O maior inimigo de São Paulo era Getúlio Vargas. E o 9 de julho comemora a Revolução Paulista contra o Vargas. Eu queria que alguém me explicasse. A história tem essas coisas, viu? Senhores, olha, ficaria horas aqui conversando. Eu tive uma aula aqui com esses dois monstros sagrados da cultura e da história de Ribeirão Preto. Lages, prazer em te receber aqui. Realmente, o prazer sou todo nosso de ambos, viu? Obrigado. Eu que agradeço, né? Agradeço a presença do Gilberto aqui do nosso lado. Mineirinho que nem eu. Tem que ter um queijinho aqui, né? Um queijinho, um pão de queijo. Né? Aliás, depois dos índios, os primeiros habitantes que ocuparam aqui foram os mineiros. É a minha dissertação de mestrado, né? A minha pesquisa de mestrado foi essa. Dá para fazer outro programa. Esse povo está dominando a cidade. Gilberto, se a gente não tomar cuidado, os paulistas tomam a cidade de nós. Tem que ficar de olho aberto. Hein?